Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 18 do livro Ferramentas dos Titãs. Seguimos aqui na nossa saga incansável de descobrir quais são essas ferramentas dos titãs que os tornaram ricos, saudáveis, sábios, né? Enfim, agora a gente está na parte das pessoas sábias. Vamos continuar aqui analisando mais algumas referências. Agora a gente vai falar sobre um youtuber, sim, é o Shy Carl. Eu não acompanho tanto o YouTube gringo, então não conhecia ele, mas ele tem um canal de quase 5 milhões de seguidores. O que é interessante é que ele comprou o primeiro computador dele com 27 anos, então ele nunca tinha tido acesso a esse mundo da internet, né? Ele era marceneiro. E ele subiu o primeiro vídeo no YouTube durante um intervalo de trabalho, até fala que numa bancada de granito que ele estava trabalhando, foi quando ele subiu o primeiro vídeo dele no YouTube, e de lá pra cá o negócio alavancou, né? Porque 5 milhões de seguidores é bastante coisa, então ele é super famoso. O canal dele é basicamente focado em vlogs, né? Aqueles vídeos que você mostra a sua vida, o seu dia a dia, então em vlogs com a família dele, e ele cresceu absurdamente compartilhando a vida dele na internet. Eu não sei se no início ele fazia alguma coisa diferente, mas agora o canal dele basicamente é composto por esses vlogs que compartilham a vida, tanto que esse canal ainda é ativo até hoje, porque essas entrevistas aqui tem mais ou menos uns 4, 5 anos, e o canal dele é ativo e gigantesco até hoje, né? Cada vez maior, na verdade. Na entrevista, um conselho que ele dá, que é super interessante a gente levar em consideração, que ele fala que os segredos da vida estão escondidos atrás da palavra clichê. Porque quando a gente ouve as famosas frases clichês, né? Muitas vezes a gente não dá importância para o significado daquilo, o significado real daquilo, né? É um clichê, então você não valoriza a essência, o significado daquela palavra, daquela experiência. E aí ele diz que é importante cada vez mais a gente ouvir isso e aguçar os nossos ouvidos, porque, por exemplo, ele ouvia que ele precisava comer mais legumes e verduras, e ele achava que isso era um clichê e não dava atenção para isso, e aí a saúde dele foi se debilitando. E aí, quando ele deu atenção para uma coisa simples, mas que ele achava um clichê, e ele começou a implementar aquele clichê na vida dele, ele sentiu o efeito e a mudança. Então, muito da sabedoria e dos segredos da vida estão escondidos nessas frases simples, nesses clichês que a gente ouve todo dia, e por ouvir tanto acaba não dando a importância merecida, né? Aí, que mais aqui? Ele fala sobre... Ele tem uma orientação de que o trabalho, ele sempre vai funcionar quando nada mais funcionar. O trabalho é o que a gente tem de mais importante, porque ele menciona um parágrafo interessante aqui, que não é fácil melhorar, é difícil. Sim, a gente sabe que é muito difícil, né? Nós estamos aqui estudando, tentando, testando maneiras de ser um pouquinho melhor a cada dia. A gente sabe que de fato não é fácil. E ele diz que a nossa inclinação natural é para o vício e para as coisas fáceis. É fácil consumir álcool e afastar a dor, é fácil não acordar de manhã para se exercitar, é fácil ir no drive-thru e comprar um Big Mac, não é? E o que a gente está querendo fazer da vida que é difícil, que exige um pouco mais, e a gente não faz, né? E aí ele diz que ele lembra do avô dele que dizia isso, que o trabalho funcionará quando nada mais funcionar. Então, quando nada mais der certo, quando você ficar um tanto quanto sem direção, sem caminho, saiba que o seu trabalho vai funcionar, que fazer aquilo que é difícil, que a gente sabe que não é fácil, que exige disciplina, que exige um comprometimento, né? Que exige a sua participação integral, a sua responsabilidade integral nessa mudança, isso sempre vai funcionar. Por mais que seja difícil começar, os resultados valem muito a pena. Como o Tim Ferriss também sempre pergunta, ele fala sobre quando você ouve a palavra bem-sucedido, em quem você pensa, né? Quem é bem-sucedido para você?
E ele fala assim: para mim, a definição de sucesso é ser legal com seus pais, com seus avós, com seus filhos, com a sua família, né? Sermos capazes de realizar a difícil tarefa de lidar um com os outros como seres humanos, de se importar com os outros, sabe? Eu acho que também concordo muito com ele. Uma pessoa bem-sucedida, ser bem-sucedido não é sobre dinheiro, né? Ser bem-sucedido é sobre ter uma vida plena, uma vida completa, uma pessoa que se importa com os outros, uma pessoa disponível para ajudar os outros, uma pessoa que pensa, que olha para o lado, sabe? Que não tem o próprio umbigo como o seu mundo, como a sua referência. E aquela outra pergunta também que Tim Ferriss faz muito, que é: o que você colocaria em um outdoor? Olha só a frase dele: você vai morrer. É o que ele colocaria num outdoor, para que você lembre da brevidade da vida, né? De que a vida passa, de que as coisas passam, são absolutamente passageiras, e valorizar tudo isso. Então, esse lembrete de que um dia isso tudo vai acabar é uma maneira dele valorizar a brevidade da vida. Como vocês sabem, um livro, né? Estoicismo, né? Um livro sobre estoicismo ajudam muito a ter essa crença, principalmente sobre a brevidade da vida, do Sêneca. Um livro, não diria fácil de ler, não é fácil, mas é um livro simples, é um livro necessário, é um livro para ser degustado. Indico muito que vocês leiam, não leia tudo de uma vez, mas leia por partes, vá degustando cada uma dessas partes, refletindo a respeito dessas partes. Assim o livro vai fazer muito mais sentido para vocês, e essa questão desse lembrete que ele diz aqui de que você vai morrer vai fazer um sentido a mais para vocês começarem a aproveitar as pequenas coisas do dia a dia, que também são muito importantes. A nossa próxima personalidade é uma pessoa sensacional. Eu não conhecia aqui nessas páginas e achei ele uma pessoa brilhante. Ele é um professor de filosofia da Universidade de Oxford, provavelmente um dos filósofos mais novos. Na época dessa entrevista ele tinha 30 anos e ele é o criador do altruísmo eficaz. Então ele dedica a vida dele toda a criar maneiras, incentivar a ajuda ao próximo. Tanto que ele fez um compromisso com ele mesmo de doar tudo o que ele ganha acima de $36 mil por ano. Tudo que ele ganha acima de $36 mil, ele doa para as instituições, né? Aí ele também ele ajudou a fundar 2 instituições sem fins lucrativos, e ambas já arrecadaram mais de $450 milhões em doações. Então olha quanto de fato o trabalho dele é importante, significativo e tem ajudado muita gente, né? Achei muito legal. Ele é tão jovem e ele resolveu dedicar a vida dele nesse altruísmo eficaz. Will MacAskill, o nome dele, Will MacAskill. Ele já publicou vários livros, mas não tem nenhum em português, mas ele tem acho que 4 livros publicados, se eu não me engano, mas todos em inglês. Se vocês leem em inglês, vale a pena pesquisar pelo nome dele e dar uma olhada nos livros, que parecem ser bem interessantes. Não li ainda, mas parecem ser interessantes. Ele menciona 2 modelos filosóficos que ele tem, né? Duas pessoas que para ele são grandes referências no mundo da filosofia hoje. A gente sempre fala muito de filósofos antigos, de grandes pensadores antigos, mas hoje em dia tem muita gente boa também. E aí ele menciona 2. O primeiro é o Peter Singer, que é um filósofo moral australiano, e ele também é professor na Universidade de Princeton. E as suas obras mais famosas e de leitura surpreendentemente fácil são Ética Prática e Libertação Animal. São livros que têm tradução no português, então são filósofos modernos contemporâneos para vocês lerem. E tem mais um que é o Derek Parfit, que passou a vida toda numa elite dentro da Universidade de Oxford. Ele fazia parte dessa classe de elite na Universidade de Oxford, e ele escreveu um livro chamado Reasons and Persons, que o Will considera um dos livros mais importantes escritos do século XX. Então esse livro não tem em português ainda, Reasons and Persons. Se vocês leem em inglês, é interessante que procurem também.
Um conselho que ele acha horrível particularmente é siga a sua paixão, porque como ele tem essa veia muito altruísta, né, de ajudar o próximo, ele considera que um trabalho realmente importante é aquele trabalho que traz um impacto na vida do outro, que traz um impacto na sociedade, e não só aquilo que é bom e importante para você, né, que seria algo meio que, em vez do altruísmo, seria um egoísmo, né, de você pensar só em você, naquilo que é importante para você. Ele diz que o trabalho tem que ser significativo para um todo, para a sociedade, e fazer algo pelo próximo. Então, quando ele ouve essa questão de siga sua paixão, para ele, esse termo não faz sentido. Tem 2 livros que ele indica de desenvolvimento pessoal e eficiência, que o Tim Ferriss perguntou para ele. O primeiro é Atenção Plena, livro super famoso, tem em português, para vocês aprenderem sobre a arte da meditação, né, como fazer isso, e O Poder da Persuasão, a força da persuasão. Não é Armas da Persuasão, é outro, é The Power of Persuasion. Acho que esse daí não tem, a força da persuasão, acho que também não tem em português, é um livro só em inglês, do Robert Levine. Ele indica esses 2 livros, então, Atenção Plena e The Power of Persuasion, que é um livro em inglês. E um conselho pro eu dele de 20 anos é um conselho que também nunca tinha pensado a respeito. Ele enfatiza que a gente tem 80 mil horas de trabalho na vida. A gente vai trabalhar por 80 mil horas. E eu tenho essas 80 mil horas, e como que eu decido o que eu vou fazer nessas 80 mil horas, né? A gente não decide, não resolve a melhor maneira de gastar o todo dessas 80 mil horas. Você vai vivendo um dia após o outro, mas não tem um planejamento total para essas 80 mil horas. Tanto que ele faz uma analogia aqui, para ficar bem claro o que ele quer dizer. Por exemplo, se você vai jantar fora, num restaurante, só o processo de você ir, voltar, jantar e tudo mais vai levar umas 2 horas mais ou menos. Então você vai gastar 2 horas do seu dia. Para você gastar essas 2 horas do seu dia, normalmente você gasta uns 5 minutos decidindo onde você vai jantar, qual restaurante você vai jantar. Então, para gastar 2 horas, você pensa por 5 minutos, se planeja por 5 minutos. Agora, essas 80 mil horas que você vai passar a sua vida inteira ali, se dedicando, construindo aquilo, quanto tempo dessas 80 mil horas você gasta planejando o que você vai fazer? Seria válido, em torno de 2 anos da sua vida, você ir decidindo essa rota, pensando e planejando nessa rota de como você vai gastar essas 80 mil horas total. Não é só ir sair fazendo, né? Mas ter um planejamento antes de como isso vai funcionar, de como isso vai ser operacionalizado na sua vida, porque é um plano para a vida inteira, são 80 mil horas, né? Se você planeja um simples jantar de 2 horas para decidir onde você vai e faz um planejamento simples, por que essas 80 mil horas, que são as suas horas de trabalho de uma vida inteira, você também não decide pensando um pouquinho mais, planejando um pouco mais, medindo algumas coisas, prós, contras, para que você já siga no caminho certo, no caminho que você busca chegar, né? Achei interessante essa personalidade aqui do Will, esse pensamento dele extremamente altruísta. Como eu falei, aqui nessa parte dos sábios a gente está conhecendo pessoas muito diferentes, porque eu acho que nas outras partes, tanto nas pessoas saudáveis e nas pessoas ricas, as pessoas eram muito parecidas, hábitos muito parecidos, não tinha tanta diferença entre elas. Agora, nas pessoas sábias, são pessoas de áreas muito diferentes e com pensamentos muito diferentes. Então, quando você vai juntando esse todo, a sua caixa de ferramenta vai ficando cada vez mais rica, né? Tanto que agora a gente vai falar sobre uma ferramenta que eu não sei se foi criada, acho que foi criada pelo Tony Robbins, não sei se ele viu essa ferramenta em outro lugar, mas é utilizada pelo Tony Robbins, e a gente vai falar sobre essa ferramenta na próxima aula.